Culto do Lar do dia 23 de maio de 2021. Estamos começando o nosso culto, elevando o nosso pensamento ao Senhor da vida, pedindo que as forças do bem envolvam nossos corações, envolvam nossas consciências, num mar de bênçãos, para que sejamos acomodados dentro das vicissitudes pelas quais temos que passar em nossas vidas. E que no dia de hoje, durante nossos estudos, nossas reflexões, nossos pensamentos e as nossas emoções, possamos estar amparados por Jesus, pelos bons espíritos, e que possamos bem aproveitar os ensinamentos que aqui serão relatados. Que assim seja, graças a Deus. Joana de Ângeles vai nos dizer que possuímos recursos inimagináveis que estão em germe em nossa alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. E vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam esses recursos. Ele acalmou os ventos, devolveu ao mar a sua tranquilidade, liberou os obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuís o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. Ele é amor e tu és carência. Ele é claridade e tu és sombra. Ele é vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele, agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior. É porque aí, no teu mundo interior, ele habita, todo te renovas e dás margem a que estuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e de vida ao qual estás vinculado. Essa é a nossa lição de abertura. Nós vamos agora partir para um estudo que faz uma análise daquilo que se convencionou chamar de perdão. Vamos observar, o exame do perdão. Essa lição está no livro Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E os espíritos são Emmanuel e André Luiz.
Então, no exame do perdão, é uma página que começa assim. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. E se note que o Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós, isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas e incapazes de ofender, e ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos. Quer dizer, geralmente a pessoa age contra nós quando nós damos ensejo, quando nós provocamos essa reação. Nunca é uma reação, nunca sai do nada. É sempre alguma coisa que foi gerada por algum ato impensado nosso. Esse é o comentário que eu estou fazendo, né? Se do balanço da consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos a suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando serviço que nos evidencie o intuito da reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, procuremos esquecer o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconhecemos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres, junto de todos, porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente numa só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Quer dizer, não vamos ter chance de talvez reencontrar com aquela criatura com a qual temos uma diferença tão cedo. É melhor que a gente Por isso Jesus já aconselha que a gente se entre em acordo com o adversário enquanto estamos a caminho. Não deixa passar para depois, porque é pior. Dormir com a questão na cabeça e deixar para o dia seguinte só vai talvez causar mais dano. É melhor ser mal recebido, mas pedir perdão no mesmo dia. Sigamos assim de nossa parte, vida afora, em harmonia com todos. Embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando benção divina para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Essa página é a página que Emmanuel nos traz sobre o exame do perdão. Sobre o exame do perdão, ainda temos aqui um complemento dessa página, cujo título é Memorandos, que é do André Luiz, que é sobre o mesmo tema.
Então diz assim: a balança do bem não tem cópia. A vontade adoece, mas ela nunca morre. Então, pequenos trechos para a gente meditar. Quem compensa o mal com o mal atinge mal maior. O amor real transpira imparcialidade. Quer dizer, o amor só pode ser verdadeiro se ele for imparcial. O sofrimento sempre acorda o dever. O remédio excessivo transforma-se em veneno. Somos todos familiares de Jesus. E nenhum enfeite disfarça a culpa. Você pode fazer alguma coisa contra alguém. É muito comum de estar num consultório, por exemplo, ver um cliente, ele já aconteceu várias vezes. Ele está nervoso, está mal resolvido, cria uma briga, faz uma confusão danada. Aí quando volta na outra consulta, vem com um presentinho para te dar, uma lembrancinha. Normalmente quando traz uma lembrancinha, a pessoa está se sentindo culpada, quer enfeitar a situação para disfarçar a culpa. Mas a culpa continua, o enfeite não resolve o problema da culpa. Nenhum enfeite disfarça a culpa, diz André Luiz. A vida não cansa o coração humilde. Quer dizer, o coração que é humilde nunca está cansado. Pode ser o excesso de trabalho, por o jeito que for, está sempre disposto. A humildade nos confere, o que nos dá cansaço é a nossa arrogância, nossa autoestima exagerada, né? Nossa autoavaliação exacerbada, nosso orgulho, nossa arrogância é que nos leva a sentir às vezes cansaço. Toda convicção, toda fé, toda crença merece respeito. Só a consciência tranquila pode dar um sono calmo. Quando a gente tem um sono agitado, em geral a gente está com alguma coisa pesando na nossa contabilidade interna. Emoções e ideias não existem a sós. A emoção e a ideia estão sempre juntas. Quando você tem uma emoção, você tem uma ideia. Quando às vezes você tem uma ideia, você tem sempre uma emoção. Quer dizer, a emoção e a ideia estão sempre juntos, sempre acompanhadas, sempre funcionando juntas. O tempo não desfigura a beleza espiritual. Quem conquistou a beleza espiritual pode passar o tempo do jeito que passar, ele vai continuar belo e bonito. Por isso que a beleza interna é tão importante, porque a pessoa que tem a beleza do interior dentro do seu coração nunca fica velha, está sempre jovem. Veja o exemplo do Divaldo Franco, está sempre jovem, está 90 e tantos anos, continua jovem. A mediunidade, na essência, é cooperação mútua. Toda vez que você tem uma cooperação com uma pessoa, que você coopera com alguém coopera com você, em que há uma permuta de cooperação entre criaturas, isso é mediunidade. Mediunidade é isso. Você ser o médium da vida, está sempre procurando cooperar com o outro. Para o cristão não existem dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele mesmo. Aliás, Jung, nesse livro O Eu Desconhecido, vai dizer que a sociedade comete grandes erros, mas todos nós somos culpados. Porque se a humanidade é feita de homens, e se os homens cometem coisas erradas, se nós somos seres humanos como eles são, nós também somos culpados. Porque podemos não ter a parcela de culpa maior, porque não fomos nós que iniciamos a ação, mas pelo fato de pertencermos ao mesmo grupo, também estamos implicados naquilo. E a gente tem sempre a mania de transferir para o outro o problema. O problema é sempre o outro é que é o culpado da questão, não é? E a gente não vê aqui. A Rosa ontem falou disso, né?
Ela falou, primeiro ela falou, eu não concordo com isso, tal, acho que atrasou e tal, mas depois ela falou assim, mas quem botou essas pessoas aí fomos nós mesmos. Ela assumiu, ela também a culpa. Eu não participei, mas nós somos todos parte. Todos nós temos responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Não adianta a pessoa. E isso é um dos motivos pelos quais, às vezes, o nosso sono fica perturbado. Porque a gente sabe que a gente não fez ou não está fazendo aquilo que talvez nosso eu, nossa maneira de ser, nossa convicção interna nos manda fazer. É do erro que nasce a correção. Sem erro não há correção. E lábios, isso aqui é para mim, vigilantes, não alardeiam vantagens. As pessoas que têm a sua boca vigilante, ela não fica dizendo que ela fez isso, fez aquilo, que ela conseguiu isso, que ela conseguiu aquilo, que ela não fica alardeando vantagem. Essa aqui é para mim. Eu preciso aprender isso. A gente não tem que estar dizendo que eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, que eu sou o tal, que eu resolvi, que eu preciso que a gente tenha. Por exemplo, hoje eu recebi um elogio agora ali no mercado. Encontrei aquele professor antiguinho, que é daqui de Mendes, como é o nome dele? Nosso querido professor aqui de Mendes, que é historiador aqui de Mendes. Acho que mora perto do Rondon. É isso, que é. Foi diretor do Rondon, foi professor do Rondon. Uma pessoa maravilhosa. Ele disse que ele me admira muito, que ele acha que eu sou uma pessoa muito importante aqui na cidade, que eu sou uma pessoa muito simples. Eu falei assim, só está completamente equivocado. Mas tudo bem. São os seus bons olhos. Os bons olhos das pessoas colocam em nós coroas na nossa cabeça que às vezes nós não temos muito o direito de usar. Quer dizer, não é nossa. Não é direito nosso usar essa coroa, mas tudo bem. A caridade é o pensamento vivo do Evangelho. O pensamento vivo do Evangelho é a caridade. Quais foram os temas que nós estudamos aqui? Nós estudamos nessa questão aqui do perdão, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, no item 13, e o Livro dos Espíritos, na questão 872. O que estudamos? Estudamos o aprendizado evolutivo, estudamos o balanço de consciência que devemos fazer, estudamos Jesus e o perdão e estudamos na esfera das ações humanas o problema da harmonia e a reconciliação. Vamos dar uma olhadinha rápida no capítulo 10, no item 13, né? Capítulo 10, item 13. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse é o capítulo. Vamos ver o que diz o item 13. O item 13 diz assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para todos, para nós outros. Porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que a nós, do que nos julgamos a nós mesmos. Quer dizer, nós temos que julgar a nós mesmos com mais rigor, com mais energia do que julgar aos demais, né? Nem condenar em outros aquilo de que nós nos absolvemos a nós próprios. Antes de profligarmos a alguém, quer dizer, antes da gente acusar alguém de uma falta, vejamos se a mesma censura que fazemos a essa outra pessoa não pode ser feita contra nós mesmos. Será que aquilo que eu critico no outro não é uma coisa que eu próprio também faço?
Toda hora a gente faz isso. O reproche lançado à conduta das outras pessoas pode obedecer a dois motivos. Primeiro, pode ser para reprimir o mal. O segundo, pode ser para desacreditar a pessoa cujo ato a gente critica. Não tem desculpa nunca esse último propósito, quer dizer, desacreditar o outro. O primeiro pode ser até louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá resultar daí. Então, aí nesse caso, a gente tem que, às vezes, apontar o mal. A não ser assim, jamais a sociedade reprimiria o mal continuaria cada vez maior. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? O homem não deve ajudar o outro a crescer? Claro que sim. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Qual é o princípio? Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Foi isso que a gente acabou de estudar aqui, não é? Acabou de estudar aqui nessas lições aqui dos temas estudados. E no livro dos Espíritos, a pergunta 872. O que a pergunta 872 diz? A pergunta 872 é o resumo teórico do móvel das questões humanas, que vai falar sobre a questão do livre-arbítrio. O homem não é fatalmente levado ao mal. Quer dizer, o homem pode se dirigir ao mal, fazer o mal, mas ele não é fatalmente dirigido para isso. Ninguém nasce mal, né? Ou destinado ao mal. Isso aí era o karma da pessoa, era o destino da pessoa. Isso não existe. Não existe nada que seja ligado a essa questão de dizer que a pessoa nasceu para fazer o mal. Isso não existe, né? Então, Allan Kardec faz aqui um resumo teórico da razão das ações humanas, que é a pergunta 872, que eu acho que a gente tem que depois estudar isso com calma. Nós não vamos fazer, porque já estamos no final do nosso tempo, estamos já encerrando, e fica para uma próxima vez o estudo dessa questão 872, que é o resumo teórico do móvel das ações humanas. Quer dizer, o que movimenta, o que faz as criaturas movimentarem-se para fazer determinadas isto ou aquilo. Aliás, tem um livro que eu acho que é até seu, que é um livro que fala por que fazemos o que fazemos, mais ou menos isso, porque repetimos sempre os mesmos erros. É uma coisa. Repetição. Repetição das mesmas falhas. Tá dentro desse tema aqui, o resumo teórico das ações, o resumo teórico do móvel das ações humanas. Por que as ações humanas, por que as pessoas fazem aquilo que fazem? Por que realizam aquilo que realizam? Qual é o motivo? Então, eu não vou ler, mas eu vou fazer fazer um resumo aqui da minha ideia do que trata disso. Está tratando da nossa capacidade ou da nossa incapacidade evolutiva. Quer dizer, o homem, por que o homem sofre? Por que há o sofrimento? Por que há a dor? Porque o homem é mau, porque o homem pecou, porque cometeu o pecado original, foi tirado do paraíso, foi lançado aqui nesse... Nada disso, isso tudo, completamente, tudo são histórias infantis que estão no nosso imaginário, mas que não tem nenhuma consistência real. A razão da dor humana é, primeiro, a imperfeição. Quer dizer, o que é a imperfeição? Não é que a gente seja criado perfeito e tornou-se perfeito e depois caiu no erro e ficou imperfeito, andou para trás. Não existe também isso.
não existe involução. A questão está respondida na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que pergunta, que diz assim: os seres humanos foram criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência, na insciência, sem conhecimento de nada. E foram evoluindo gradativamente bilhões de anos para chegar, passando pelo reino mineral, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal, até chegar no homem. Isso são bilhões de anos de evolução. E a evolução é feita na matéria, mas é feita também fora da matéria, no plano espiritual. E o princípio espiritual, o espírito, o princípio espiritual também evolui junto com a matéria. É uma evolução, por isso que nós precisamos da matéria. Porque a pergunta também que se faz, mas por que a gente precisa reencarnar aqui? Por que precisa viver nesse mundo tão difícil e complicado? Porque a gente precisa melhorar, porque a gente precisa evoluir. E se a gente evoluísse rápido, em linha reta, como Jesus evoluiu, por exemplo, né? Nós talvez levássemos 20 bilhões de anos. Nós já estamos talvez a 50 ou 100, não sei, não tenho noção desse tempo. E continuamos aqui, parados nesse momento onde estamos, porque nos falta a vontade, o desejo de dar o salto, de evoluir rapidamente. Não é o rapidamente pulando etapas, porque a natureza não dá saltos, tudo tem que ser passo a passo. Mas é preciso andar, e a gente não anda, a gente fica muito tempo parado. Muito tempo assim, a gente gasta muito tempo com coisa que não vai ajudar a gente, que não ajuda a gente a crescer, a desenvolver-se. Isso é do ponto de vista material, isso é do ponto de vista espiritual. Nós temos vários exemplos, né? Pessoas que demoraram muito tempo para acordar, para ver o que tinham que fazer na vida, para crescer, para evoluir, para melhorar, para ter uma vida melhor, né? Nós conhecemos aqui bem próximo de nós alguns casos, e as pessoas ficam batendo cabeça, como a gente costuma dizer. Bom, comentários, alguém quer fazer algum comentário, Carolina? Não? Não gostou de nada? Não tem nenhum comentário. Não. Eu preciso sair do barco para ver o barco. É preciso sair do barco para ver o barco. Isso aí. É um bom comentário, tá aí. Continua, expande isso aí. Porque às vezes as pessoas ficam só presas a um pensamento, presas a uma única forma de agir, e aí ela não consegue. É preciso ela se afastar para ver o melhor ângulo para poder desenvolver Muito uma forma bem. Uma boa metáfora. de lidar melhor com aquilo ali, ou até de mudar aquela atitude. Isso. Muito bem, é verdade. Então nós vamos encerrar fazendo um agradecimento e fazendo a leitura desse texto aqui, que está do livro Filho de Deus, de Valdo Franco e Joana de Ângeles, Espírito. Então os pensamentos são como sementes. O pensamento é como uma semente que você vai depositando no solo da vida. Vai produzir sempre de acordo com a qualidade que você dá a ele, a qualidade que seja peculiar. E não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Quer dizer, semente boa vai dar uma árvore boa, e a árvore boa dá fruto bom, e a árvore má vai dar fruto ruim. A árvore boa, o fruto mau não é produzido pela árvore boa, nem o fruto bom é produzido pela árvore má. E a árvore depende da semente. Então, o pensamento, que é a nossa sementinha que nós lançamos, ele terá que ser bom para poder produzir árvore boa. Conforme o nosso desejo, o nosso anelo, o nosso projeto, dos nossos pensamentos, né? A vida vai te devolver em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Você vai ter de acordo com aquilo que você plantou.
Os positivos, os pensamentos positivos, estimulantes, estimuladores, enriquecedores, vão nos enriquecer e vão manifestar em todos os setores existenciais. Os negativos, aqueles que são deprimentes, que vão entorpecendo-nos o ânimo, tornando-nos amargos, nervosos, interferindo no nosso comportamento. É preciso que nós liberemos-nos dos pensamentos doentios e aqueles que são perniciosos, que nós acalentarmos num passado recente. Eu estou dizendo no passado recente porque a gente sempre espera que agora a gente já não tenha mais esses pensamentos, né, ruins. Quanto até pouco tempo cultivávamos, não é isso? Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos, a terra dos sentimentos, para que os otimistas, os pensamentos bons, otimistas, ativos, se expressem no perfeito bem que está em Deus. Mantenha aqueles que revelam amor, e você vai se sentir envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Planta o amor, lança o amor na terra, e o amor vai te repletar de mais amor. Conserva os que são de paz, e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os teus, aqueles que objetivam a saúde, e você vai se sentir forte, pleno, mesmo que de vez em quando, né, alguma vez você tenha alguma debilidade, você sinta alguma coisa, mas que não afeta de maneira muito grande o conjunto. Pensa na prosperidade, pensa em crescer, em ser melhor, em transformar a sua vida numa coisa sempre mais útil. Pensa na abundância, né? Mas não só dos valores materiais. Pensa também na abundância, pensa no progresso, pensa na prosperidade do ponto de vista espiritual. Os demais bens de Deus são necessários para a nossa vida e são essenciais à vida porque são para a eternidade. Pensa e viverás consoante a onda que você emite. Deus seja louvado, Jesus de Nazaré nos abençoe. Maria, Mãe de Jesus, lança seu manto amoroso e bom sobre as nossas doenças, curando-nos, recuperando nossa saúde e fazendo com que possamos ser plenos de vida e de atividade. Que a misericórdia de Deus abençoe os corações de todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que assim seja.